Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos Vinícius, estamos aqui mais uma vez no canal Divina Filosofia, o primeiro vídeo do ano, tratando justamente sobre o que aconteceu hoje na cidade de Caracas, na Venezuela, que foi a invasão dos Estados Unidos, o ataque americano, do exército americano à Venezuela e a prisão do presidente Nicolás Maduro, consequentemente com a sua deposição. Antes de comentarmos, antes de falarmos o conteúdo de hoje, peço a vocês que curtam o nosso vídeo, compartilhe também esse vídeo, compartilhe também o link do nosso canal, atraia mais pessoas para que nós possamos libertar mentes, porque a filosofia ela tem essa capacidade de libertar e trazer as mentes, tirar as mentes do comodismo, do marasmo, do pensamento e trazer para a produção reflexiva, a produção filosófica, a produção intelectual, porque somente o conhecimento tem a capacidade de libertar, ok? Então, este canal vai tratar hoje sobre a invasão americana na Venezuela. E o que foi que aconteceu? Primeiro, que é um fato histórico. Pela primeira vez, os Estados Unidos faz uma ofensiva direta no continente sul-americano. E isso é bastante importante de ser colocado em pauta, porque as outras vezes foram ações indiretas, como que aconteceu nas ditaduras dos anos 60, dos anos 70, no contexto da Guerra Fria, em que esses movimentos feitos pelos Estados Unidos eram movimentos apenas de colocação de governos que seguissem os seus interesses e se alinhassem, naquele momento, à política capitalista do contexto da Guerra Fria. Mas agora, o que está em jogo? Primeiro que a justificativa do Trump para o ataque está relacionada à questão dos cartéis de drogas. Segundo o Donald Trump, os Estados Unidos, a Venezuela, na figura do Nicolás Maduro, que para os Estados Unidos, no governo Trump, era um governo ilegítimo, acaba que esse ataque, né, esse movimento militar feito pelos Estados Unidos, foi promovido pela justificativa de que o Nicolás Maduro estava agindo com os cartéis de drogas, na venda de drogas e entorpecentes, como também de armamentos, né, armamentos pesados. Portanto, utilizando essa prerrogativa, Donald Trump faz esta ofensiva. Mas a questão é que o petróleo que existe na Venezuela, que corresponde a 17% do petróleo do mundo, há uma questão que aí vem há muito tempo, né? Veja bem, no governo do Hugo Chávez, havia um conflito diplomático entre a Venezuela e os Estados Unidos, do governo Bush. É marcante o momento em que o Bush, né, fala no Congresso da ONU, na Assembleia da ONU, em 2007, salvo engano, e o Hugo Chávez falou logo depois, e então ele ironizou, dizendo que estava com cheiro de enxofre, porque justamente o demônio havia falado antes, né, da fala do Hugo Chávez. Mas o que é interessante nós observarmos nisso tudo? O ataque que aconteceu dos Estados Unidos já vinha sendo planejado há muito tempo. A fala do Donald Trump dizendo que o petróleo venezuelano ele agora é de posse dos Estados Unidos, porque ele era de propriedade dos Estados Unidos e foi justamente nacionalizado nas ações feitas pelo Hugo Chávez, na época do seu governo. Então, os Estados Unidos retomam a posse sobre o petróleo venezuelano. Então, a justificativa, o objetivo não era o combate ao cartel. O objetivo era a retomada do petróleo. Tanto é que os Estados Unidos hoje, né, o próprio Donald Trump diz que vai fazer uma intervenção política dentro da Venezuela. Então, há um interesse muito maior dos Estados Unidos naquela região. Mas a questão que nós temos que observar diz respeito à noção de soberania. Houve uma invasão sem uma comunicação prévia, que é algo que é devido dentro dos Estados Unidos. O ataque feito a qualquer nação, qualquer tipo de ataque feito pelo governo, feito pelo exército, liderado pelo presidente, tem que ser comunicado ao Congresso, e não foi. Então aí já tem uma quebra de prerrogativa. Outro ponto também que nós temos que observar é o desrespeito latente, que é algo muito comum que os Estados Unidos pratica com a soberania das nações. Foi assim com o Afeganistão, foi assim com o Iraque, também está sendo assim com a Venezuela. Mas a questão é a seguinte, nós não estamos diante de um cenário
iminente de guerras de grandes proporções, até porque China, Rússia, que seriam aqueles que têm esse elo com a Venezuela, nesse momento não estão interessados em um embate de grandes proporções, de magnitude ampla com os Estados Unidos. Não é interessante para essas nações, até porque a própria China ela se esquiva de alguns problemas que ocorrem, né, no âmbito geopolítico, no âmbito internacional. Então a China ela está preocupada em desenvolver-se, né? Então ela está preocupada dentro desse panorama que a China está conquistando em alcançar dimensões maiores de desenvolvimento, de competitividade e desenvolvimento. A China busca o topo, né? E os Estados Unidos também não quer sair do topo. Então nós estamos vivendo uma neo-guerra fria um pouco mais suave do que nos tempos em que o conflito era dos Estados Unidos contra a Rússia. Mas o que nós temos que colocar em xeque é isso, que em evidência é isso. A questão da soberania. Por que os Estados Unidos não respeitam? Por que os Estados Unidos não cumprem aquilo que está na prerrogativa geopolítica das nações e o seu direito sobre o seu território? Né? Então os Estados Unidos fazem isso cair por terra. Já várias vezes que isso vem acontecendo. Mas o fato é que o mundo volta o seu olhar para a América do Sul. Então, hoje nós estamos em 3 tipos de conflito. Aqui nem tanto conflito, porque a Venezuela, eu creio que não vai ter forças para resistir ao ataque americano. Mas Ucrânia e Rússia, nós temos também Palestina e Israel, e agora Estados Unidos e Venezuela, dentro de uma diferença, porque nos outros você tem embates, confrontos diretos. Eu creio que agora não haverá confronto direto, mas o que está em jogo é a soberania dos países da América do Sul. O Brasil se posicionou na figura do presidente da República, condenando o ataque, lógico, seria óbvio isso, até porque a nossa diplomacia ela tem essa característica, ela condena todo e qualquer tipo de ataque. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil não se posiciona numa condição de oposição, de contrariedade, até porque andavam abaladas as relações entre Brasil e Venezuela, entre Nicolás Maduro e Lula. Por outro lado, nós temos que observar também o que acontecia na Venezuela. A Venezuela vivia uma autocracia, uma ditadura dentro desses novos modelos democráticos que se fazem pelo sistema democrático. Né? Esses modelos autocráticos, ditatoriais que se fazem pelos modelos democráticos. Então, por dentro da democracia costura-se uma autocracia. E esse é um risco que muitas nações estão fadadas a vivenciar. Brasil, Argentina, a América do Sul, ela tem as suas peculiaridades ditatoriais, as suas dependências de figuras paternalistas, populistas, que de certa forma buscam construir algum tipo de governo autocrático, algum tipo de governo ditatorial. Era o que acontecia na Venezuela já desde Hugo Chávez e tendo o Maduro como herança. O Maduro que fraudou as eleições, foi comprovada, a oposição comprovou a partir das atas eleitorais que o Maduro ele fraudou essas eleições. Então ele forçou a sua continuidade no poder. O fato é que, diante da soberania, isso deveria ser papel do sistema democrático, daquele país, daquela nação. Mas o fato é que aquele sistema democrático ele estava controlado pelo governo autocrata que existia na Venezuela. Ou seja, dificilmente a democracia resolveria aquela questão. Mas também não se justifica o modo da ação. Então nós estamos diante de um dilema. Toda guerra é dilemática. Todo conflito é dilemático, mas é da natureza humana. Como já disse em outros vídeos, é da nossa condição. O conflito, a guerra, o belicismo, a resolução bélica das coisas é da essência humana. Mas o fato é que o povo venezuelano, nessa guerra do petróleo, essa luta pelo petróleo, acaba se afogando neste líquido tão morrendo e tão sanguinolento que destrói a humanidade, que destrói a harmonia, que apimenta ainda mais a disputa por poder. Portanto, torçamos para que tudo se resolva da melhor maneira e mais democrática possível, que a soberania do povo venezuelano possa ser mantida e que este conflito seja logo varrido do nosso continente, que é um continente, de certa forma, harmônico, é um continente pacífico, é um continente em que não se tem conflitos geopolíticos, já teve no passado, mas hoje
nós não temos, mas o fato é que é triste ver soberanias ruindo, ver sistemas ditatoriais se elevando, enfim. Então, a questão, a reflexão que fica é que nós, enquanto humanidade, estamos vivendo um grande dilema. Muito obrigado, meus queridos, para quem chegou até aqui, para quem ficou até o final, meu agradecimento. Fortalece aí o nosso trabalho para que nós tenhamos mais possibilidades de fazer reflexões como estas. Valeu, grande abraço, feliz ano novo e até o próximo vídeo.